Olá, aluno, beleza? Sou o professor Léo Matos, voltamos aqui com o nosso mini curso de informática para concursos e nós vamos falar hoje do sistema operacional Linux. Vamos lá? Veja bem, quando a gente fala de Linux, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Linux ele é um sistema operacional. O que seria um sistema operacional, gente? O sistema operacional ele é um programa que gerencia os recursos do computador. A função do sistema operacional é gerenciar os recursos, gerenciar as memórias, os processos que são executados, ou seja, as tarefas, gerenciar os periféricos. A função do sistema é gerenciar todos os recursos e preparar o computador para o funcionamento. Então seria mais ou menos assim, ó, o nosso computador ele é constituído de hardware, né, que seriam os elementos físicos do nosso computador, processador, memória e os periféricos que vocês conhecem, e o sistema operacional estaria aqui, ó, sendo uma base, uma plataforma para o funcionamento do teu computador. E em cima dessa base, em cima dessa plataforma, vocês instalam o que a gente chama de aplicativos, que são os programas utilizados para tarefas do dia a dia. E aí estaria você bem aqui usando esse computador. Você é o usuário. Então o usuário só usa o computador, só opera o computador graças ao sistema operacional. Por isso que o nome é sistema operacional, porque ele gerencia todos os recursos da máquina, gerencia os processos, as memórias, enfim. Então o Linux ele é um sistema operacional, ele é uma plataforma para que vocês executem os aplicativos de vocês, que são Word, Excel, PowerPoint, enfim. E esse sistema operacional Linux, ele é livre. O que quer dizer ser livre? Ser livre é o sistema operacional que me garante 4 liberdades. Ser livre é o sistema que me garante a liberdade de executar, a liberdade de estudar, a liberdade de modificar e a liberdade de distribuir. Essas são as liberdades de um software livre. Executar, estudar, modificar e distribuir. Executar quer dizer usar livremente, usar para qualquer finalidade, como nós vimos na aula passada. Usar para fins domésticos, para fins comerciais. Estudar e modificar é necessário que o Linux, sendo um software livre, tenha o código-fonte aberto. O Linux ele é open source. Ele tem o código-fonte aberto, open source, código-fonte aberto para estudar e modificar. E a distribuição pode ser tanto na modalidade gratuita quanto na modalidade paga. A gente já falou sobre isso. Então o Linux ele é um sistema operacional livre e foi desenvolvido pelo finlandês Linus Benedict Torvalds, que é esse cara que vocês estão vendo aqui, esse nerd é o desenvolvedor do Linux. O Linux ele foi desenvolvido, gente, em 1991. Ele foi desenvolvido em 1991 pelo Benedict Torvalds, Linus Benedict Torvalds, finlandês. O Linus, na verdade, ele tinha o objetivo próprio de ter um sistema operacional. Na universidade que ele estudava, na Universidade da Finlândia, ele via aqueles computadores de grande porte, mainframe funcionando, e aí ele perguntava qual era o sistema operacional, e o sistema operacional que fazia aqueles computadores de grande porte funcionarem era o Unix. E aí o Linus falou, vou desenvolver um sistema parecido, vou começar a estudar esse sistema, e acabou que desenvolveu o sistema operacional que hoje a gente conhece como Linux, tá bom? Em homenagem ao seu nome, que é Linus, e a ideia de que surgiu do Unix, gerando essa ideia de ter um nome Linux. O Linus colocou esse sistema operacional na Usernet, que seria a antiga internet, e as pessoas começaram a olhar, ver aquele sistema e dar palpite, uma reunião de nerds, e aí o sistema foi melhorando, e até que uma fundação chamada de FSF, que é a Fundação do Software Livre que nós aprendemos no vídeo anterior, convidou o Linus para lançar esse sistema operacional. E aí vem várias histórias a respeito disso. Então, na prova, você tem que lembrar que o Linus
Benedict Torvalds é o dono dos direitos autorais do Linux, ele foi o desenvolvedor do Linux e o Linux ele é um sistema operacional livre, tudo bem? Baseado na licença GPL-GNU, licença que nós aprendemos na aula passada. GPL-GNU é o tipo de contrato de licença que vem anexado ao Linux. Quando você vai instalar, a GPL-GNU te garante as 4 liberdades. E também tem uma cláusula dizendo que você não pode fechar o código-fonte, que nós aprendemos que é chamada de cláusula copyleft. Beleza? Vamos voltar lá. O que eu separei do Linux para vocês? Como a gente aqui está aprendendo um mini curso, eu estou trazendo o assunto mais importante do Linux, que é a sua formação. A formação do sistema. O Linux, gente, ele é formado por várias partes. A gente pode fazer essa analogia, né? O carro, ele é formado por vários componentes, várias partes. O carro, olha o tanto de peça aí que forma o carro. E cada peça tem a sua importância para o carro. Porém, existem aquelas peças mais importantes, como por exemplo o motor. É a peça mais importante do carro. Qual é a função do carro? Vamos fazer uma analogia. Qual é a função do carro? A função do carro é locomoção, é levar você para onde você quer. E quais são as peças que formam o carro? Aí vem roda, volante, várias peças formam o carro. Formação do carro. No caso do sistema, qual é a função do sistema operacional? Qual é a função de um sistema operacional? A função é gerenciar os recursos do computador. Gerenciar os recursos, fazendo o computador funcionar para que você possa operar aquela máquina. E quais são as peças que formam o sistema operacional? Nós vamos aprender agora. Vamos imaginar que aqui é o hardware, ou seja, os dispositivos físicos do teu computador, e nós vamos montar o sistema operacional aqui em pedaços, em partes que se agrupam para fazer a função do gerenciamento de recursos. Então aqui, ó, nós temos um componente chamado de kernel. Em cima do kernel nós vamos desenhar um outro componente chamado de shell. E em cima do shell nós vamos desenhar um outro componente aqui que é chamado de bash. E um outro componente chamado de GUI. E aqui em cima estaria você, usuário, operando o computador. Então vamos lá, o sistema operacional seria exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é o sistema operacional, dividido em partes, dividido em camadas. O kernel, ele é considerado o núcleo do sistema operacional. O núcleo do sistema operacional. Qual é a função dele? Gerenciar os recursos, porque é o kernel que fala com a máquina, é ele que fala com o processador, é ele que gerencia a memória, é ele que gerencia os periféricos. O kernel é o núcleo, porque tudo passa por ele antes de chegar na máquina. Agora você, usuário, pode trabalhar no Linux de duas formas. Você pode trabalhar no Linux usando uma tela preta de comandos. Esse bash aqui é um console de comandos. A gente trabalha com comandos em tela preta, comandos textuais. Ou você pode optar por trabalhar no ambiente gráfico, que eu coloquei aqui como GUI, que é a abreviação de Graphic User Interface. GUI, interface gráfica. São gerenciadores de janelas, de interfaces gráficas, gerenciadores de janelas. Então você pode trabalhar na tela preta ou no ambiente gráfico. Quem interpreta o comando tanto da tela preta quanto do ambiente gráfico, quem interpreta o comando é o shell. O shell, então, é qual componente no sistema operacional? Ele é o interpretador de comandos do Linux. Interpretador de comandos. Então vamos lá, vamos fazer essa composição. O sistema operacional aqui, basicamente, ele é formado pelo kernel, que é o núcleo do sistema operacional, é a parte mais importante. Todos os comandos passam pelo kernel para ser analisado, para ver se chega na máquina. Todos os processos passam pelo kernel para ser analisado se o processo tem prioridade ou não em relação ao outro, se pode chegar ou não, se tem prioridade ou não. O kernel é o núcleo do sistema operacional, gerencia todos os recursos do computador.
O shell é o interpretador de comando, interpreta comando tanto da tela preta, comandos textuais, como de ambientes gráficos, comandos clicados com o mouse. E aí a gente tem o bash como tela preta e o GUI como ambiente gráfico. Olha o bash aqui, ó. O bash é essa tela preta aqui. Isso aqui é o bash. É um shell de comandos, é um interpretador de comandos textuais. E aqui seria os gerenciadores de janelas, interfaces gráficas. Tá bom? Olha aí, eu coloquei 3 interfaces gráficas diferentes do Linux aqui, porque o Linux, por ser um software livre, as pessoas criam suas próprias interfaces gráficas. Essa aqui é a interface gráfica KDE, essa aqui, ó, é a interface gráfica GNOME, e essa aqui é a interface gráfica Black Box. Então, voltando nas definições, vamos lá. O kernel é o núcleo, tudo passa por ele antes de chegar na máquina. O shell é um interpretador de comando, interpreta comando tanto textual de tela preta através de um bash de comandos, quanto também do GUI, que é a interface gráfica, que pode ser o KDE, pode ser o GNOME e pode ser o Black Box. Existem mais de 50 interfaces gráficas, gente. Aqui eu só coloquei as que mais caem na prova, KDE, GNOME e Black Box. Tudo bem? Então, existe um shell textual que interpreta comandos textuais e existe um shell gráfico que interpreta comandos gráficos. Essa é a formação do sistema operacional. Então, entenda que do mesmo jeito que existem as peças do carro que formam o carro com um objetivo, que é locomover a pessoa, o sistema operacional tem um conjunto de partes que integradas fazem o sistema operacional gerenciar os recursos do computador. Essa é a formação do sistema operacional no caso do Linux. Vale destacar também, já que eu não quero deixar você com dúvidas, que kernel também tem no Windows, que shell também tem esse componente no Windows, no sistema operacional da Microsoft. O bash tem um parecido lá, não é chamado de bash. Lá é o prompt de comandos, que é uma tela preta para trabalhar com comandos também. Não é chamado especificamente de bash, mas é uma tela preta também lá, prompt de comandos. E lá tem interface gráfica, como a gente viu aqui, GUI, um componente GUI, componente gráfico, também tem. Não é chamado de KDE, GNOME e Black Box, mas tem. Então, essa é a formação do sistema operacional. Sendo mais específico ainda, para ajudar vocês numa prova um pouco mais difícil, se a gente fosse fazer uma analogia novamente e eu te perguntasse qual é a peça que você considera que é o carro mesmo? Se eu for falar assim, quem é o seu carro? Qual peça representa o carro? Com certeza você já deve estar pensando aí. A peça que representa o carro mesmo, que a gente diz que é o carro, é o motor. O motor é o carro, tanto é que as pessoas vendem a ideia do motor. Porque o motor é o carro, os outros só são acessórios, componentes acessórios. Um banco para sentar, um volante para movimentar, a roda para não ter que ir batendo no chão. Mas quem realmente é o carro é o motor. E se a gente for fazer essa analogia no sistema operacional, vamos lá na tela? Quem é a peça fundamental do sistema operacional? Quem gerencia realmente os recursos do computador? O kernel. O kernel é o núcleo, o kernel é a peça fundamental, o kernel gerencia os recursos. O shell é só um acessório para interpretar os comandos do usuário. Tudo bem? Então, todos esses, vamos dizer assim, esses recursos, todos esses componentes funcionam. Todos os componentes são importantes para o sistema operacional. O sistema depende desses componentes. Mas se eu for avaliar quem é o sistema mesmo, é o kernel. Tudo bem? Isso pode ser uma questão da tua prova. Mas vamos lá. Eu selecionei algumas questões para a gente resolver a respeito desse assunto. As questões estão bem aqui. E quero até pedir desculpa que no vídeo anterior eu ia fazer as questões e acabei esquecendo de fazer as questões. Mas não tem problema não, uma próxima oportunidade a gente sempre vai fazendo. Mas antes de fazer as questões, não esquecer de fazer aquele anúncio, né? Do nosso super aulão, que tá chegando o dia já, será no dia 16, já tem data definida, 16 de junho, né? 16 de junho? Vamos ver aqui direitinho. Isso, 16 de junho, às 19 horas, né? 19 às
20h30, na quinta-feira à noite, é o super aulão de lançamento do meu novo curso. Esse super aulão será ao vivo no canal do Estúdio Aulas e online, tá? Lá eu vou fazer sorteios do meu novo curso, também vou fazer sorteio de brinde, camiseta, vai ser um super aulão em que eu vou dar algumas técnicas para resolver questões, vou dar algumas dicas de como memorizar essa matéria, vai ser um super aulão, que eu vou estar anunciando esse curso aqui, ó, Informática para Passar. Os participantes desse aulão vão receber um grande desconto para esse curso aqui, porque esse curso aqui vai ser show! Esse curso vai durar 6 meses. Eu faço esse curso aqui, gente, 2 vezes por ano apenas. Então, quem estiver participando desse super aulão, com certeza vai estar nesse curso, né? Esse curso só são 100 vagas. Então, lá eu vou anunciar e vou falar sobre cada etapa dessa do curso, ó, e vou dar um grande desconto para esses 100 alunos fecharem nesse dia comigo. Porque só vão ser 100, porque eu vou dar um coach, uma tutoria e uma monitoria dentro do curso. Tudo bem? Então tem que ser 100 alunos apenas, beleza? Então vamos voltar aqui, vamos fazer as questões. Então não esquece, dia 16, o link tá aí embaixo, ó. Olha aqui, o link tá aí embaixo na descrição desse vídeo para você fazer a inscrição para esse super aulão. Não precisa pagar nada, gente, é gratuito, online e ao vivo, beleza? Vamos voltar lá, vamos fazer as questões. Olha lá, com base no que a gente aprendeu, olha a questão. O shell do Linux, o shell é o que, gente? O interpretador de comandos, o interpretador, especificamente o bash, que é um shell, o bash é um shell textual, é um interpretador de comandos textuais, ou seja, uma tela preta, é considerado como um interpretador de comandos que permite ao usuário interagir com dispositivos controlados pelo sistema operacional. Você interage com o computador através do bash, que é uma tela preta? Sim, correto. Vamos lá. Questão 2. Os sistemas operacionais constituem um conjunto otimizado de programas com a função de gerenciar o funcionamento dos computadores. Esses sistemas possuem um núcleo, ó, a palavra-chave, que controla todo o hardware da máquina, que gerencia os recursos do computador, podendo ser visto como uma interface entre os programas e todo o hardware, cabendo a ele tarefas de permitir que todos os processos, ó, gerenciamento de processos, sejam executados pelo processador e que consigam compartilhar a memória. Então, gente, ele está falando de um núcleo que gerencia os recursos, gerencia os processos, gerencia o processamento e a memória. Se a gente fosse analisar, quem é que gerencia tudo isso? O sistema operacional. Mas quem é o sistema operacional realmente daqueles componentes? É o kernel. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 3. KDE e GNOME são exemplos de gerenciadores de desktop. Quando a gente fala gerenciador de desktop, gente, gerenciador de janelas, gerenciador de interfaces gráficas, utilizados no Linux, até aqui está certo, que permite ao usuário interagir primordialmente com o sistema operacional por linhas de comando no shell. Ó, o que você entende por linhas de comando? Linhas de comando, ó, comando, 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 comando. Linha de comando, gente, linha de comando, linhas de comando, eu digito linhas. Linhas de comandos não é ambiente gráfico, linhas de comando é tela preta, porque eu só digito na tela preta. Tá vendo, ó? Então, isso aqui tá errado. KDE e GNOME não é linha de comando, não é textual, não tem linha de comando, é clique com o mouse, é ambiente gráfico. Por isso essa questão está errada. Beleza? Aqui está o endereço do meu canal. Não esqueçam de acompanhar meu canal e compartilhar aí com seus amigos. Se você estiver no canal do Estúdio Aulas, esse aqui é meu canal Léo Matos. E se tu estiver no canal do Léo Matos, eu recomendo o canal do Estúdio Aulas, que é show de bola também. Aqui está o meu Facebook, minha fanpage, meu e-mail. E se quiserem me procurar no Facebook, pode me procurar Léo Matos ou Léo Matos 2. E também no Instagram, Professor Léo Matos ou Léo Matos, e no Periscope também. Agradeço demais a sua atenção e espero você
em um novo vídeo aí do nosso mini curso de informática. Abraço!